Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade na história dos Hebreus. Eu vou estar retomando algumas partes já explicadas e darei continuidade então. A história dos Hebreus, ela é dividida em períodos. Nós temos a era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. O primeiro patriarca dos Hebreus foi Abraão. Abraão, segundo relatos históricos e religiosos, ele teve a visão de um anjo e esse anjo coloca que o povo hebreu é o povo escolhido por Deus. E Abraão então vai conduzir esse povo até a terra prometida, que na época era conhecida como Canaã. Hoje é a atual Palestina. O povo hebreu, quando chega em Canaã, Canaã já era habitada por outros povos. O povo hebreu vai se fixar na região, vai ficar ali durante um tempo, mas devido a um período de seca intensa, esse povo ele sai de Canaã e migra para o Egito. Chegando no Egito, os egípcios eram dominados na época por um povo conhecido como Hyksos. E durante o governo dos Hyksos lá no Egito, o povo hebreu eles viviam livres, né? Mas quando os Hyksos eles foram expulsos, os egípcios passaram a ver o povo hebreu como inimigo. E aí então esse povo foi escravizado no Egito por mais de 400 anos. O povo hebreu ele ganha a sua liberdade quando Moisés vai conduzir esse povo de volta para Canaã, a terra prometida. Essa saída do povo hebreu do Egito para Canaã ficou conhecida como Êxodo, tá? E o povo hebreu, ele fica 40 anos pelo deserto até chegar em Canaã. Foi quando Moisés, ele recebe e ele implanta, ele passa para o povo hebreu os 10 mandamentos, onde podemos destacar, né, o primeiro deles, que é a crença em um só Deus, o monoteísmo. Nós, os cristãos e outros povos monoteístas, como os seguidores do islamismo, herdaram, né, de uma certa forma, os hebreus, eles influenciaram outras religiões, como o cristianismo e o islamismo, devido ao monoteísmo. Chegando em Canaã, a terra era habitada e os hebreus tiveram que eles acabaram entrando em conflito com outros povos que viviam ali na região. Cananeus, filisteus. Os filisteus, de uma certa forma, eles até dominavam a região. Aí termina a era dos patriarcas e começa a era dos juízes. Quem eram os juízes? Eram generais, eram militares. Um dos juízes muito conhecidos na época foi o Sansão, né? Quem nunca ouviu falar na história do Sansão e da Dalila? Né? A Dalila era uma filisteia, o Sansão se apaixona por ela e o Sansão tinha sua força onde? Estava nos seus cabelos, né? E, enganado pela Dalila, os filisteus cortam os cabelos de Sansão e Sansão perde a sua força, né? E aí temos todo aquele episódio que nós já conhecemos, furam os olhos do Sansão, né? Então, essa época foi a época dos juízes. Os juízes eram militares que tinham a função naquele momento de tomar posse
da terra prometida, que era habitada por povos inimigos. Mas os juízes não conseguiram isso. Então começa a era dos reis. Nós tivemos, vamos falar os que se destacaram aqui, o rei Saul, tivemos o rei Davi, né? E o rei Salomão. O rei Davi, nós conhecemos muito, né? Porque era um pastor de ovelhas e lutou com o gigante Golias. Salomão, nós conhecemos muito devido ao templo de Jerusalém, né? O templo de Salomão, que foi construído na sua época, né? O que acontece então? O templo de Salomão, ele foi destruído 2 vezes, né? Uma pelos babilônicos, na época do cativeiro da Babilônia, e a segunda vez pelos romanos, porque ele é reconstruído depois, né? E aí é destruído novamente. Hoje nós temos uma parte, né? As ruínas ali, que é o Muro das Lamentações, que é um local sagrado para o povo de Israel, ali na Palestina. O filho, quando Salomão morre, o que acontece? Acontece o cisma, a divisão das tribos de Israel, das tribos, né? Das 12 tribos. 10 tribos vão seguir o sobrinho de Salomão e 2 seguem o filho de Salomão. As 10 tribos vão formar o reino de Israel, com capital em Samaria. Já 2 tribos vão formar o reino de Judá, com capital em Jerusalém. O reino de Israel, ele vai ser conquistado primeiro, tá? Pelos assírios, que vão chegar, vão destruir, vão tomar posse. E as tribos de Judá, eles até na época falavam que era um castigo de Deus, porque eles não estavam seguindo o que foi passado para eles, né? A crença de um só Deus, o monoteísmo. Porque na realidade, o povo hebreu, eles não nasceram monoteístas, eles tornaram-se monoteístas. No início, eles eram politeístas, né? Eles vão se tornar monoteístas depois. Lembra? Moisés vai passar para esse povo os 10 mandamentos no Monte Sinai. Entre eles, o primeiro deles, a crença em um só Deus. Então, algum tempo depois, né? O que acontece? O reino de Judá também é conquistado pelos babilônicos, é o chamado cativeiro da Babilônia. Nessa época, o templo de Jerusalém, ele é destruído. Lá na Babilônia, o povo hebreu se torna mais uma vez, né? Ele é preso, escravizado ali. O que acontece? Vocês lembram da história dos persas? O Império Persa, ele se expandiu por meio das guerras de conquista. E o Império Persa, eles tinham uma forma diferente de lidar com os povos conquistados. Eles tinham uma política de tolerância, né? Deixavam o povo conquistado manterem a sua cultura. Então, os persas, eles conseguem chegar na Mesopotâmia, na Babilônia, e conquistam a região. E nessa época, o povo hebreu, então, vai conseguir a sua liberdade novamente, vai conseguir manter-se unidos na sua cultura. Eles retornam, então, para Canaã. O templo de Jerusalém é reconstruído pela segunda vez, mas, algum tempo depois, esse templo ele é novamente destruído pelos romanos, quando os romanos invadem a região. Aí acontece a diáspora judaica. O povo hebreu ele se dispersa
dispersa em várias partes do mundo, tá? O que mantém esse povo unido é a cultura, as suas tradições, a sua religião, né? Nós sabemos que algum tempo depois vai ser criado o Estado de Israel ali na Palestina, né? E é importante que possamos entender algumas questões. O que eu falei aqui na aula é um resumo, porque a história do povo hebreu ela é extensa, tá? Toda a história do povo hebreu está na Bíblia, no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros, o Pentateuco. E o livro sagrado dos judeus é a Torá. Os judeus, eles têm como religião o judaísmo. Essa religião, ela influenciou outras religiões cristãs, outras religiões monoteístas, como o cristianismo, o islamismo. Porém, é importante entender que os judeus não são cristãos. Não tem como você se converter ao judaísmo. É uma questão de nascimento. Você teria que nascer em uma família, né, de judeus ali. Até porque, para ser judeu, eles dizem que devem ser descendentes direto de Abraão. Sexto ano. Então, eu termino a nossa aula de hoje por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.